TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta segunda-feira, 6 de abril, tem como cenário a Rua 16 de Março. Vamos começar esta edição falando sobre um assunto que circulou aí nas redes sociais, é muito importante, porque no sábado à noite, o deputado federal do PSL, Daniel Silveira, retirou as manilhas colocadas em um dos pontos da cidade. Para quem acompanha o programa e também em todos os outros veículos, todos sabem que o prefeito colocou aí manilhas em 10 pontos da cidade, deixando 4 entradas liberadas. Big, Quitandinha, Alto da Serra e também na entrada de Bom Sucesso. Bem, neste domingo, ontem, eu postei no Facebook, Beth de Oliveira, que é o Facebook do programa, que vândalos haviam retirado as manilhas. Até então eu não tinha em posse o vídeo onde o próprio deputado Daniel Silveira mostrou as ações. Eu recebo agora o deputado e ele vai explicar para a gente direitinho porque ele resolveu retirar a manilha lá da entrada do Vale do Carangola. Bom dia, deputado. Tudo bem, Beth? Bom, Tudo primeiro bem. vou explicar o aspecto legal da coisa, para que Sim, as pessoas fique à compreendam e vontade. solicito aos senhores e senhoras que vão até seus computadores e leiam o que eu vou dizer. Bom, primeiro que a Prefeitura alega ter base na Lei 13.979 de 2020, que vem do Planalto, sancionada pelo presidente. Essa lei, em seu artigo 3º, inciso 6º, ela tem a redação dada pela medida provisória 926 do presidente da República e você vai lá, necessariamente, nos parágrafos 10º e 11 e você verá a especificidade, o porquê que ele não poderia ter fechado a revelia da lei. Segundo, que é no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, que nos garante o direito de ir e vir e também respaldo de quem regulamenta o fechamento de vias no artigo 22 da Constituição. Então está tudo aí especificado para que você vá lá e pesquise. Seja curioso, a não informação é melhor que a desinformação. Não no seu caso que você informou muito bem e não sabia. Então dê o aspecto legal da coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você fecha rodovias, vias arteriais, vias secundárias, você tem que planejar a logística para que não prejudique trabalhadores. Por exemplo, na MP, que é a redação 926, a redação é dada por essa MP no artigo 11, ele diz que não pode de maneira alguma atrapalhar o fluxo de moradores, trabalhadores e serviços essenciais. Por exemplo, socorro de bombeiro, ambulância, polícia. E quem já está naqueles pontos em que a Prefeitura colocou as manilhas, já está dentro de Petrópolis. Ele não está, de maneira alguma, impedindo que pessoas entrem na cidade, porque já entraram na cidade nas entradas principais. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você tem uma barreira aqui para coibir a entrada na cidade e a 500 metros à frente a outra não tem barreira, qual é o sentido disso? Tem 5 entradas antes da entrada de Bom Sucesso, que é onde está colocando uma barreira sanitária, que fica ali perdura por 1 hora, 2 horas. No restante do dia e da noite, as pessoas podem passar livremente. Então, que tipo de bloqueio, que tipo de cuidado para não infecção ou propagação do vírus é esse? As pessoas, às vezes, parece que querem ser enganadas, né? Aquilo ali direciona moradores e também turistas, que, claro, está em menor escala, quando eles vão ali para aquela entrada, é para mostrar que está justificando gastos. Porque vários líderes do executivo começaram pelo decreto de emergência, não precisa de licitação, justificar gastos. Ou seja, a pessoa tem que ver que está sendo gasto um valor exorbitante para poder se sentir segura. Essa conta vai sair mais cara. Se você tem o cuidado com a população, você quer de fato cuidar com a população, coloque então as barreiras sanitárias nas entradas principais, intercalando equipes de 24 horas, 8 horas de serviço cada uma. Vai sair um pouco caro, mas vai justificar de fato um cuidado com a população. Agora, dessa maneira, isso aí é paliativo. Por isso eu arranquei, porque quando teve um socorro ali, a polícia ficou presa, eu recebi vários relatos de policiais, falou, cara, estão evadindo várias fugas de motos aqui da comunidade do Sertão. Quero deixar claro aqui do pessoal do Vale do Carangola, em meu vídeo eu disse claramente, eu não preciso provar o que eu estou dizendo, lá no meu vídeo está dizendo, aqui acima tem uma comunidade com forte apelo ao tráfico.
Alguns oportunistas pegaram essa fala e disseram que eu falei que todos são traficantes. Não é isso. Eu disse que tem forte apelo ao tráfico, como no Independência, Sargento Buening, 24 de Maio, Araras, Vila Rica, vários lugares que tem pontos de droga. E não é diferente no Vale do Carangola. O senhor falou sobre isso, tem uma nota de repúdio Tem, que é a aquilo ali Associação foram dos alguns Moradores... barulhentos, alguns barulhentos que são sensacionalistas, inclusive tem até um lá que é comunista, que é do PC, do B, que quer vir pré-candidato a vereador. O cara não tem fundamento para sustentar um debate robusto. Na verdade, eu sentaria com qualquer um para debater. Já dei aqui o aspecto legal da coisa, então quero me desculpar pelo mal entendido com os moradores. Eu sei que a maioria das pessoas, elas são 99% trabalhadores, saem de casa cedo, chegam tarde, sustentam as famílias. Mas tem sim tráfico de drogas, eu não menti. E não são todos. Bem, já que o senhor falou na questão legal, Sim. eu vou fazer uma pergunta de Claro. leigo e tenho certeza que muita gente deve estar pensando nisso. Claro. Como o senhor não tinha uma ordem judicial, uma liminar, então retirar não seria um ato ilegal? Não, tanto que eu fiz. Né? Eu fiz e não terei nenhum tipo de dano colateral, seja judicialmente ou seja moralmente. Pessoas entenderam, eu tive uma grande aprovação e não foi ali para ter mídia. É porque policiais perseguindo supostos traficantes, porque estavam fugindo armados e com motos, inclusive aquela droga que foi apreendida na entrada posterior, ali na entrada de Araras, na estrada do contorno, aquela droga ia para o Vale do Carangola. Então, como que não existe o tráfico de drogas? E quando eu retirei aquilo ali, é porque, por exemplo, se tiver um incêndio, antes de chegar até o Vale do Carangola, tem mais ou menos umas 100 casas acima. E todas essas pessoas acessam a BR-040 para o Santa Teresa, para o mercado, para qualquer tipo de serviço. Essas pessoas estão tendo que fazer uma volta de mais de meia hora para alterar. E essas pessoas não estão entrando no município, são moradoras do município. Então não teve cuidado, foi uma mentira. Foi só para direcionar pessoas a passarem uma entrada que tem a vigilância sanitária, a barreira sanitária ali. Contudo, à frente não tem, na próxima entrada não tem. E na próxima entrada também não tem. E na outra também não tem. Em Pedro do Rio não tem, na Posse não tem. Então por que tem ali? Por que está direcionando para ali? Porque ali é onde tem mais fluxo de pessoas entrando e as pessoas veem, está justificado o gasto. Vai mentir para a sociedade? É isso que você quer? Ser enganado mais uma vez? Pô, toda vez é a mesma coisa. Um prefeito que justifica os seus gastos, a medida de emergência, rezam para que se tenha um desastre natural, que se tenha barreira, que se tenha morte para poder justificar mais gastos e gastos. É isso que a população de Petrópolis quer, cara? Não dá para entender. Aí quando vai lá alguém, toma uma atitude, não podia, estão cuidando de mim. Cuidando o quê? Uma barreira daquela ali, passa moto e passa pedestres. E aí? Não, o carro não pode. Então, deputado, Não tem. só para esclarecer. Por exemplo, um cidadão comum, ele ou qualquer morador do bairro que não esteja satisfeito. Então, se eu for lá e retirar à noite... Não, na verdade eu comecei o ato de dia, só que foi escurecendo, né? Até fazer o ato. Sim, eu não mas tirei à aí se noite. uma pessoa que não vai publicar, por exemplo, eu faço isso, não publico, não quero que ninguém saiba que foi eu. Então, se eu sou uma pessoa desconhecida, fui lá e tirei, eu cometi um ato de vandalismo, certo? Não, na verdade você vai incorrer no crime de desobediência previsto no Código Penal porque a autoridade decretou uma norma, né? Então você está desobedecendo o serviço público. Eu poderia incorrer também nesse crime, bem como você, caso a argumentação jurídica se sustente. Contudo, para você incorrer em uma desobediência, o fato gerador daquilo ali tem que ser legal, ou seja, a barreira tem que estar posta de forma totalmente legal e amparada na Constituição, o que não é verdade. Então, para se sustentar a desobediência, tem que ser um advogado que consegue convencer um juiz, que o juiz não é de bobeira, o juiz está ali, é um magistrado competentíssimo. Então, o senhor pretende tirar outras manilhas ou vai aguardar agora Não, uma na verdade judicial? eu queria mostrar, ali eu ia tirar aquela manilha e a do arranha-céu em Itaipava. Desculpa, estava desligando o telefone. Porque essas manilhas, elas não têm sentido. Elas estão em locais que as pessoas, que só prejudicam o morador, não prejudica quem vai entrar na cidade. Porque quem entra pela cidade ali já está dentro da cidade. Tem vários outros acessos. A do arranha-céu, por exemplo, o amigo estava levando a esposa para a UPA, não conseguiu, parou e falou, Daniel, estou preso aqui, não consigo entrar, tem que socorrer, vou ter que dar a volta. Teve que dar a volta lá por Itaipava e cada minuto, ou você perde uma vida ou salva uma vida. Em um caso de emergência, vamos supor que era um cardíaco, infartando, por exemplo. Como é que você faz? Se você tem o acesso do Manga Larga. Pô, Daniel, é um caso muito específico, pessoa do Manga Larga passar mal e... Sim, mas pode acontecer, não pode? E se acontecer? Se uma vida se perder, não pelo coronavírus, né? Porque tudo agora se morre pelo coronavírus, né? Se tem a explosão de um pneu na cara do borracheiro, foi coronavírus. Se a senhora de 79 anos infarta fulminante, foi coronavírus. Né? Tem certidões de óbitos e certidões saindo, coronavírus. Né? Uma doença que mata em escala muito menos do que a tuberculose, que mata 1,5 milhão de pessoas todo ano, mata 5 mil no Brasil por ano,
Ou a gripe comum que mata 500 mil pessoas, são 500 mil de pessoas, gripe comum todo ano. H1N1 que matou aqui no Brasil quase 800 pessoas ano passado e não foi debelado na mídia. Mas aí é uma discussão mais extensa, porque eu, a gente teria eu que sentei, eu me sentei, um especialista. Eu me sentei né? com 5 especialistas, as maiores autoridades do planeta. Eu estou em contato porque direto com o Osmar Terra. Não é o Terra. número de mortes, e sim a velocidade. Da propagação? Da propagação aí eu te esclareço. Não dá tempo. Antes de entrar em qualquer pauta, embora essa não seja a minha área, a área da ciência e da medicina, você senta para você debater e conhecer a pauta. Você não tem que ser um biólogo, um cientista ou um médico para poder entender uma pauta específica. Você lê aquilo que eles leem também. Evidentemente, o estudo empírico da pessoa é muito mais robusto que o meu, né, para deixar esclarecido. Não estou me comparando a um especialista. Mas quando eu me sentei com eles, e vários outros já estão refutando tudo que alguns ministérios vêm falando, inclusive o que o Mandetta vem dizendo, né, refutando o que o Bolsonaro está dizendo com base em outros especialistas, é um absurdo. A sociedade está caindo sim em uma engenharia social, a velocidade de propagação dele é alta, a letalidade é baixa. Você pega, por exemplo, os parâmetros de comparação da Espanha e da Coreia do Sul. Teve um pico na Coreia do Sul e uma queda muito maior, porque tomaram medidas, não parou a economia, mas obrigou-se a todos os civis usarem máscaras. Qualquer um, e foi feito teste em larga escala. Quando isso foi feito, se você tivesse o vírus acusado, você era obrigado a ficar em casa. Quem não tem, continua trabalhando. O que o Brasil está passando é uma justificativa política, uma instrumentalização da coisa para poder justificar gastos elevadíssimos. Mas e não isso é só o tá Brasil, errado. né? A gente tem acompanhado a Sim, Espanha, só que a Itália, você... Estados não. Unidos. Se a gente comparar Espanha e Itália, que são países frios, a região da Itália de Lombardia, que teve maior índice de morte e foi um pico muito elevado, né, com a média ali era de 81,2 anos, pessoas com problemas respiratórios e sempre com motor primário de patologia. Mas aí os Estados Unidos, eles estão na primavera e casos de mortes aumentando em Nova Todas York. as pessoas em 100% com patologias primárias. Isso é estatística, está lá, está Bem, provado. são vários dados, eu não são vou me vários prolongar dados. É que eu me nisso. aprofundei muito nessa pauta. Porque eu não Acabei sou me aprofundando especialista, muito. sou também também não sou. a gente pode ser muito criticado Mas eu sentei por isso. com 5 do mundo, né? Mas eu quero falar de saúde sim. Vamos falar de coisas boas agora. O senhor, como deputado federal, pensa em ajudar a cidade com respiradores, com leitos, ou equipamentos, com os EPIs, que todas as cidades estão precisando, não Petrópolis. O senhor, como deputado do Rio, também ajudar não só Petrópolis, outras cidades, fazer alguma coisa assim que possa trazer neste momento que as pessoas estão precisando. Perfeito. Bom, eu vou me gabar aqui, posso me gabar do meu currículo hoje como político? Bom, para esclarecer, eu estou em primeiro com as melhores votações, o quarto mais propositivo do país, o terceiro melhor do estado e estou entre os 10% mais bem avaliados, isso como parlamentar em um ano. Eu fui o que mais trouxe verbas para a saúde do Rio, em torno de 22 milhões de reais, por emendas. As emendas parlamentares de outra legislatura, da legislatura anterior, ela foi liberada agora, elas demoram um pouquinho, mas com essa situação de emergência vão antecipar as nossas também, dessa legislatura, né? A primeira foram para 46 ambulâncias, salvo engano, e essas eu redirecionei, estavam direcionadas já para a saúde, para maternidades e hospitais, contudo, eu redirecionei para que sejam para EPIs, assim como outros deputados, não fui eu, somente eu, vários deputados o fizeram. Então, já mandei sim para o Estado 22 milhões, vão andar mais ou menos mais uns 10, e toda a verba de orçamento ministerial que for liberada, a gente também vai direcionar para cá, evidente. E então agora, em relação, só para a gente encerrar aqui esse assunto das manilhas, eu tenho uma nota aqui da Prefeitura, que eu tenho que ler, tem que se ouvir sempre as duas partes. Então, o senhor está aguardando só uma liminar, uma ordem, uma autorização para que todas as outras sejam retiradas, é isso? Não todas as outras. As que têm funcionalidade devem permanecer, eu concordo. Mas ele deve colocar as barreiras... Quantas o senhor acha que não tem? Eu acho que tem que ter nas entradas principais. Do Arranha-Céu não tem necessidade, do Carangola não tem necessidade, nem do Duarte da Silveira, porque é um fluxo de moradores. Não são pessoas, as pessoas não entram pelo município de Petrópolis por ali. Eles nem conhecem, quem vem turistar nem conhece. Quem vem viajar nem conhece. Então, aí, no caso, o senhor conseguindo essa ordem, a Prefeitura que tem que ir lá fazer esse serviço e retirar. Na verdade, claro, eles têm que retirar, só que eu queria provocá-los para que eles compreendessem. Você está atrapalhando o petropolitano e não está beneficiando em nada, direcionando pessoas para uma barreira sanitária de 2 horas, que fica ali 2 horas e some. O resto do dia pode entrar vírus à vontade. Não tem sentido. Então, tá bom. Então, está esclarecido para o senhor. Claro que sim. Para mim também. E... é isso, gente, porque o importante da informação, da notícia, é o serviço de utilidade pública. Não importa se é lado A, B ou C que está certo, porque para isso existe a justiça, o jornalista não tem que tomar lado, cada um tem que defender a sua posição,
É assim que funciona, a gente vive numa democracia. E agora a nota da Prefeitura que diz o seguinte: equipes da Secretaria de Obras recolocaram as manilhas no lugar neste domingo. A medida de controle sanitário é mais uma ação do governo municipal para conter o coronavírus e tem como objetivo forçar a passagem a passagem de veículos vindos de outros municípios pelo controle implementado nos pórticos do Quitandinha, Bingen, Alto da Serra e no Trevo de Bom Sucesso. Esses estão abertos lá com a barreira, onde os motoristas e passageiros são abordados sobre a origem, destino e também o motivo da viagem e o estado de saúde, onde eles verificam a temperatura. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrópolis, todas as medidas adotadas estão de acordo com a Constituição e devidamente respaldadas pelas publicações dos decretos municipais. A publicação do dia 23 de março, especificamente no artigo 3, parágrafo 1º, autoriza o bloqueio das vias secundárias para evitar a evasão dos pontos de controle sanitário. Além disso, uma decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, no dia 24 de março deste ano, afirma que os municípios podem adotar medidas excepcionais de controle, como fluxo de ônibus e veículos, controles sanitários e outras medidas adotadas desde o dia 13 de março aqui pelo governo municipal, pelo prefeito Bernardo Rossi, e em relação à medida do STF, assinada pelo ministro Marco Aurélio, a prefeitura encaminhou em PDF, se alguém tiver interesse, a gente pode postar na nossa página aí no Facebook. Cabe mais uma pontuação? Quer falar? O deputado quer falar antes posso, de com base Sim, não vou criticar a prefeitura. A decisão do Marco Aurélio, ela não é constitucional, o ministro do Supremo não está acima da Constituição e todo decreto municipal ele tem que estar amparado na Constituição, e não no decreto municipal. O prefeito e nenhum prefeito e governador tem poderes para agir abaixo, não pode ser arrepio da lei, tem que ser ao império da lei. Então, deixar isso claro para a sociedade. Obrigada pela informação. Nada. Bem, vamos conferir agora uma clínica especializada para você, homem. É a Clínica Doutor Formen. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Doutor Formen, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Doutor Formen, médico para homens. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Continuamos aqui na rua 16 de março. O prefeito Bernardo Rossi vistoriou os pontos de apoio do centro e de Itaipava neste domingo. Ao lado da secretária de Saúde, Fabíola Reck, o prefeito verificou os equipamentos de proteção individual, os EPIs, das equipes de saúde de cada unidade montada para o atendimento de pacientes com suspeita de contaminação pelo coronavírus. Além disso, o prefeito acompanhou os trabalhos das equipes no controle sanitário no Trevo de Bom Sucesso. Abre aspas. Os pontos de apoio do centro de Itaipava são os locais de referência no primeiro atendimento aos casos suspeitos de coronavírus. Foram montados para que pacientes tenham agilidade na consulta e para que não houvesse disseminação do vírus. Vamos aos poucos vencer essa guerra com a ajuda e compreensão de todos, fecha aspas, afirmou o prefeito Bernardo Rossi. No Trevo de Bom Sucesso, assim como em outras entradas da cidade, equipes da prefeitura fazem um controle sanitário com a triagem de pessoas que estão se encaminhando para Petrópolis. Veículos de outros municípios são abordados e questionados a respeito da origem e destino da viagem, o motivo de deslocamento e o estado de saúde de cada uma. E ainda neste tema coronavírus, o Estado do Rio de Janeiro firmou uma parceria com operadoras de telefonia para divulgar informações sobre o novo coronavírus. A ação liderada pelo Proderj leva informações e recomendações oficiais via SMS à população e começou neste domingo, dia 5. O governo do Estado do Rio de Janeiro, em uma ação liderada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, o Proderj, junto às operadoras de telefonia móvel, disponibilizam de forma gratuita, desde ontem, o envio de informações via SMS para auxiliar no combate ao novo coronavírus. Canais oficiais, como a Central de Atendimento 60, serão divulgados através desta ferramenta, que permitirá uma comunicação direta com a população fluminense.
E vamos continuar falando de saúde. E Petrópolis mantém um monitoramento constante de pacientes. O serviço é realizado por técnicos da vigilância epidemiológica. Ao todo, 54 casos suspeitos permanecem em isolamento domiciliar e 35 estão internados. O trabalho é feito diariamente por uma das equipes técnicas da vigilância epidemiológica, com o objetivo de monitorar e orientar pacientes considerados suspeitos da contaminação pelo coronavírus. Todos os dias, pacientes respondem por telefone questões sobre condições de saúde, como temperatura, prostração, dificuldades respiratórias e estágio das crises de tosse, entre outras. E falando em saúde, vamos conferir agora Laboratórios BAF. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui para dizer para vocês não perderem toda quarta-feira no programa original da Beth de Oliveira, o nosso quadro Dicas da Semana com a Tia Sol Pediatra. Não esqueçam, tá bom? Um beijo, até! Vamos falar agora das feiras livres que continuam funcionando no município, o aumento da oferta nos bairros e também os cuidados na prevenção nestas feiras. Produtores se reinventam e ofertam também serviços de delivery. Desde que Petrópolis iniciou as ações de prevenção ao coronavírus, alguns programas tradicionais da cidade tiveram que sofrer alterações. Um dos exemplos é a Feira Livre. No centro, a quantidade de barracas diminuiu em 50%. Mas para dar mais opções para esses trabalhadores e também para evitar que a população tenha que sair de casa e se deslocar para o centro para encontrar os produtos, as feiras nos bairros continuam, inclusive com novos pontos distribuídos na cidade. O município conta agora com 16 feiras semanais distribuídas. Novos pontos de venda já estão funcionando na Praça de Secretário, sexta e sábado, e na Rua Manuel Torres, na sexta-feira. Em Cascatinha também terá uma feira que vai começar ainda este mês. Outros bairros também estão sendo estudados. A organização é feita com auxílio da Associação dos Feirantes. Alguns produtores que participam das feiras já disponibilizam, inclusive, o serviço de delivery. No Hortomercado, o delivery também está funcionando e os pedidos podem ser através do telefone, que está na sua tela, 992129474. Orgânicos podem ser adquiridos pelo número 97-403-3146. Vale salientar que o Hortomercado também está funcionando com atendimento ao público nas sextas, sábados e domingos. E ainda falando de saúde, claro, da pandemia do coronavírus, temos novos números que podem ser modificados a qualquer momento, porque os números, infelizmente, não param de crescer. A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 50 mil pessoas na Europa, segundo o balanço da agência de notícias France Press, divulgado na manhã desta segunda-feira. Quase 85% dessas mortes aconteceram na Itália, Espanha, França e Reino Unido, com um total de 50.209 mortos e 675.580 casos oficialmente declarados. A Europa é o continente mais afetado pela pandemia do Covid-19. No Brasil, as secretarias estaduais de saúde divulgaram hoje que existem 11.298 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 489 mortes pela Covid-19. Apenas 2 estados ainda não registraram mortes, Acre e Tocantins. Em Petrópolis foram confirmados até o momento 21 casos da doença. 91 ainda estão em análise, 37 pacientes estão internados e uma pessoa morreu. Se você precisa de cuidados hospitalares para o seu animalzinho, ou se você precisa de ração, medicamento, enfim, tudo para o seu pet, Unvet Patas e Pelos. Unvet Patas e Pelos, Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho. Clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais.
raio-x digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para um VET. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. E para você que está acompanhando o programa original até agora, nós vamos dar uma parada aí nas notícias de coronavírus e tudo mais. Vamos dar uma relaxada, uma respirada, porque eu recebo uma pessoa aqui muito especial, é o Giancarlo Kindy-Schmidt. Ele é pesquisador do tarô e outros oráculos, desde 1983, atuando há mais de 30 anos no mercado como tarólogo e tarotista. Também astrólogo, numerólogo e terapeuta. Ele é formado em letras, literaturas de língua portuguesa, pós-graduado em psicologia analítica e filosofia, cursou psicanálise e história da arte, formado em constelações familiares, especializou-se na área de simbologia e iconografia, é professor, escritor, conferencista, atuante nacional e internacionalmente, ou seja, falei que era uma pessoa muito especial. E recebo aqui com muito carinho. Tudo bem, Giancarlo? Tudo bom, Beth? Eu agradeço o convite. Bom dia a você, bom dia telespectadores da TVC. É um prazer. Bem, Giancarlo, a gente falou que vai dar uma parada no assunto coronavírus, mas tem a ver porque esse nosso bate-papo aqui, numa entrevista, eu quero que você participe com a gente desse bate-papo, porque está muito difícil para quem realmente precisa ficar 100% em isolamento. Esse confinamento está deixando as pessoas com início de depressão. Quem já estava no início já está em depressão, tem pessoas surtando, tem pessoas com crises de ansiedade, a gente vê todos os dias nas redes sociais. E o que a gente pode fazer para tornar esses dias mais leves, mais fáceis de serem atravessados? Beth, eu acho que o primeiro problema é que as pessoas estão muito focadas no problema da doença, né, do vírus. Essa é a principal questão, porque sempre são bombardeados por notícias. Isso gera muita ansiedade, muita expectativa. A expectativa de quando isso vai acabar, de quando vão retomar a vida de uma forma normal, isso tudo está acontecendo. Eu acho que o primeiro passo é a produtividade. As pessoas têm que se manter ativas e produtivas, a mente ocupada. Porque quando a gente está com a mente vazia, a gente dá espaço à imaginação. A gente pensa em qualquer coisa. E normalmente a tendência de nós, seres humanos, é procurarmos a dificuldade. Tipo assim, entre ganhar um prêmio e quebrar a perna na esquina, as pessoas acreditam que vão quebrar mais a perna na esquina. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, existe essa tensão interna formada pela sensação de impotência. Eu acho que essa sensação de impotência aumenta essa irresolução, porque as pessoas não sabem quando vai acabar, né? Tipo, que momento que eu vou realmente assumir o controle. E essa sensação de não ter controle é que causa muita ansiedade. Eu sempre digo que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é excesso de passado, né? Então, a ansiedade é a necessidade que você tem de tomar a frente e de assumir o controle e as rédeas da vida. Então, o ideal é viver o hoje, aproveitar o hoje um dia de e cada focar vez. o hoje. Um dia de cada vez, não tem jeito, né? Nós não somos pessoas que capazes de decidir o que vai acontecer no instante seguinte. É um momento que as pessoas estão se readaptando, porque os hábitos mudaram, os costumes acabam mudando também. E as inter-relações também modificaram. Por quê? Porque se a gente pensar hoje na forma que as pessoas estão se relacionando, elas estavam muito individualizadas. Muita gente só olhando para o celular, só para o seu mundo, para o seu universo. De repente, todo mundo se viu forçado à convivência 24 horas sob o mesmo teto. E as pessoas não vão ficar 24 horas todo o tempo só no celular. Então, elas começam aqui a dialogar, né, a interagir. As diferenças aparecem, ficam gritantes. Então, pessoas que têm já dificuldade de convivência, vai ficar mais aguçado. Pessoas que têm mais facilidade, vai aproximar mais. Então, é um treinamento. Esse vírus é uma maneira de humanizar. Eu acredito que esse processo todo está acontecendo para humanizar. Então, ao invés das pessoas se lamentarem por estarem trancafiadas em casa, elas podem aproveitar isso tudo para refletir o relacionamento, seja com o marido, com os pais, com os filhos, Exatamente. ou com outros familiares. Tem gente que mora com tia, com madrinha,
com a avó, com o avô. Então não é um momento para pensar, poxa, agora eu tenho tempo para dar atenção, porque sempre a pessoa falava assim, eu trabalhei muito, não tenho tempo, estou ocupada, eu não tenho tempo. Agora que tem tempo, não é um momento para levar isso para o lado positivo e refletir sobre como ela estava tratando as pessoas queridas e dar mais atenção. Exatamente. Você tem, por exemplo, a tipologia extrovertida e introvertida. O tipo introvertido se adapta muito melhor ao ambiente e à convivência. O tipo extrovertido ele é mais rueiro. A pessoa tem mais necessidade de sair, de interagir socialmente, do que ficar restrito ao seu nicho familiar. Então o que ocorre? É uma forma das pessoas se verem. E as pessoas estão reelaborando seus valores, né, e o seu próprio emocional. Estão sendo forçados a olhar para dentro e redescobrir talentos, habilidades, lidar com as próprias carências e necessidades. Esse processo de fragilização, na verdade, é uma reforma íntima. Né? E as pessoas têm que ver que um copo metade cheio, as pessoas não podem ficar vivendo a metade vazia, porque senão elas vão ficar sempre antenadas com o negativo. Né? Com essa coisa do tipo, eu vou perder, estou perdendo dinheiro, não consigo trabalhar, vou me endividar, o que vai acontecer da minha vida? As pessoas só falam disso. Então elas já estão projetando o lado negativo. Sim, sim. Olha, é um fato, a gente está num clima como fosse uma guerra. A própria Rainha Elizabeth agora fez um pronunciamento raro, né? Dizendo, olha, o clima é de guerra. É um clima de guerra, né? É um clima que há uma mobilização social totalmente ímpar. Se a gente comparar a eventos como, por exemplo, a própria gripe espanhola. Já ocorreram outras epidemias e pandemias no mundo. No entanto, muitas dessas epidemias do passado, né, ou pandemias, estiveram muito relacionadas à própria fé. E as pessoas, nesse momento, também estão sendo testadas na própria fé. Porém, o chamamento que é feito é razão. As pessoas têm que tomar atitudes racionalmente. Elas não podem colocar a fé diante da razão. Porque o procedimento é o procedimento que os médicos, virologistas, infectologistas pedem. Né? E mais ninguém que não seja capacitado a dizer sobre isso, falar sobre isso, pode opinar. Né? E tudo que vier a partir disso aí é apenas pitaco, é apenas achismo. Né? Então a gente tem que primeiro seguir as recomendações, depois a gente vai trabalhar com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa... Primeiro a cautela, né? Depois a gente vai trabalhar com a nossa, o nosso comprometimento espiritual. Você falou aí, comprometimento espiritual. O que a gente vê nas redes sociais são as pessoas brigando de uma maneira assim, absurda. Você sente até o ódio nas coisas escritas, né? Principalmente Facebook, Instagram, Twitter. Porque tem um lado que acha que vai morrer de fome e o outro lado que acha que vai morrer de coronavírus. E ninguém chega a um bom senso de falar, não, vamos seguir, como você acabou de falar, vamos seguir as recomendações e vamos cada um fazer a sua parte, na paz. Porque a gente está numa guerra contra o vírus. Só que as pessoas estão guerreando entre si. Talvez por estar surtando, ou talvez por ser um ano eleitoral, então isso esteja acirrando mais. E o que as pessoas podem fazer para sair dessa vibe assim tão escura, tão negativa, desse clima assim tão pesado? Olha, Beth, eu acho que o primeiro problema é que as pessoas têm que achar um culpado, né? Então, você vê claramente que a sociedade, muitas pessoas falam, a China, né? Agora Estados Unidos com essa questão do desvio das máscaras, né? E a China não dando as máscaras, né? Ao próprio Brasil, porque houve aquele problema com o filho do Bolsonaro, se torna uma discussão política e não uma discussão de saúde. Eu acho que é o problema principal. As pessoas não estão percebendo que isso não é uma briga de foice, não é um cabo de guerra político. É, na verdade, uma conscientização de hábitos. Porque as pessoas estão sendo levadas a lavar as mãos, se higienizar corretamente. A propagação do vírus se dá também por isso. Descobriu-se agora, principalmente também, uma infecção maior pelas vias aéreas. Mas acontece também pelo toque. Então, essa coisa de vamos realmente nos cuidar, vamos mudar realmente a nossa programação de saúde, vamos ter cuidado pegar alguma coisa da rua, o dinheiro. Isso é a primeira alerta. Agora, a maneira das pessoas discutirem é porque as pessoas estão muito assim exaltadas. E elas precisam, digamos, descarregar, como a gente fala em psicanálise, catarse. Elas estão fazendo uma catarse, uma liberação emocional, pela frustração e pelo sentimento de repressão. Porque elas se sentem reprimidas pelo fato de não estarem
ganham o seu dinheiro trabalhando e pelo fato de não ter liberdade. Essa sensação de perda de liberdade leva a uma revolta. A revolta gera essas implicações, essas contentas, essas rusgas, né, que a gente vê nas relações. Você que é uma pessoa preparada, né, emocionalmente, psicologicamente, todo esse seu currículo aí que você tem, você consegue visualizar que neste momento ninguém está certo nem está errado, porque cada um tem a sua realidade. Aquela pessoa que está desesperada porque ela era autônoma, ganhava R$100 por dia na rua, e agora ela não tem mais como ganhar, porque mesmo que ela possa sair de casa, não tem ninguém nas ruas para comprar o produto dela. E aquelas pessoas que têm um salário fixo, ou que está em férias coletiva, ou que tem uma maneira, uma renda, mesmo que seja mínima, e pode ficar em casa, prefere preservar a saúde. Então, assim, esses conflitos, cada um tem a sua razão? Tem. A primeira coisa que é importante pronunciarmos sobre isso é que a vida está mostrando que o home office é uma tendência mundial. As pessoas vão realmente começar a trabalhar mais a partir de casa, não vão precisar pegar condução, isso vai desafogar as ruas. O próprio planeta precisava desse respiro, né? Os animais estão mais livres. E ocorre a partir de cada um a necessidade de compreensão, porque nós estamos nos forçando a uma empatia, coisa que a gente esqueceu. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, né? A empatia, a capacidade de enxergar a dificuldade e a limitação da outra pessoa, né, em função de um momento delicado. Então, quem já estava frágil pronunciou-se mais essa instabilidade emocional, esse medo, essa angústia, né? E a depressão é um sentimento de inação, né? A ansiedade é tipo assim, será que eu consigo resolver o que vai acontecer lá na frente? A ansiedade é isso, a pessoa quer logo resolver, ela quer logo decidir, né? E nesse momento não tem como decidir. Esse momento é recriar dentro da vida profissional. As pessoas vão ter que inventar maneiras de produzir, porque as pessoas precisam de serviços. Todo mundo precisa comer, as pessoas precisam de atividades básicas. Então as pessoas vão ter que se reinventar, vão ter que recriar, de repente, modo de trabalhar. Eu acho que isso é o mais importante. A criatividade vai ser colocada à prova, e a intuição também. Você falou isso e uma pessoa próxima a mim, muito querida, estava muito preocupada porque ela é artesã e não podia vender e ninguém estava comprando nada porque está todo mundo com medo, quem tem um pouquinho está guardando. E aí ontem eu passei uma mensagem para ela para saber como ela estava, dar uma palavra de apoio e tal. Ela falou, olha, eu não posso te atender porque eu estou muito ocupada. Eu fiquei feliz, eu falei, o que você arrumou para fazer? Ela falou assim, eu estou fazendo muitas máscaras, não para uso profissional, para uso pessoal. E eu estou com muitas encomendas, eu não estou dando conta, eu estou desde manhã na máquina. Aí eu fiquei tão feliz, primeiro, ela arrumou uma ocupação, porque ela já é da terceira idade. Segundo, não vai ser o que ela ganhava no artesanato, num valor maior, né? São valores pequenos, mas ela, além de estar com a mente ocupada, ela agora tem um objetivo, ela tem um propósito. Ela está feliz porque pode ajudar, e está feliz porque, mesmo sendo pouco, vai pingar ali um dinheirinho para ela. E eu fiquei muito, muito feliz. Então, você falou da criatividade. Claro, nem todo mundo. Eu, por exemplo, não sei pregar um botão, mas assim, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Com todo certeza. mundo pode se reinventar e deve se reinventar, nem que seja para uma ocupação. Às vezes a pessoa, mas eu não tenho como comprar, eu não tenho capital para comprar o material, mas sempre alguém vai ajudar, um vizinho, um amigo, um parente. Então, é um momento da gente olhar para dentro e ver assim, o que eu posso fazer por mim e para o outro, como eu posso me doar e como eu posso também ser beneficiada com isso. Então é um momento de reflexão, eu vejo assim. Existem duas linhas quando a gente vive uma situação como essa. A linha das atividades, do trabalho, e a linha do lazer. Como trabalho, as pessoas vão descobrindo aos poucos quais são as necessidades do mercado. O que hoje as pessoas estão precisando? Elas precisam de quê? Elas precisam de entretenimento, elas precisam de algum tipo de lazer para casa, elas precisam produzir alguma coisa, precisam se alimentar. Tem muita gente que está voltando para a área de culinária, gastronomia. Agora, a primeira coisa, assim, lazer, música. Muito importante ter música alta astral, música alegre em casa, ler um bom livro, ver um bom filme, porque se você fica vendo coisas que vão embotar ainda mais você, preocupar mais você, não adianta, porque você não se desliga.
né? E a questão de atividade é observar o que o mercado está precisando, né? O que as pessoas estão precisando hoje. Por exemplo, essa tua amiga descobriu que as máscaras é uma necessidade. Tem outras pessoas que estão criando assim, recipientes para álcool gel, entendeu? Estão criando luvas especiais. Então, são meios, né, descobertas que as pessoas estão fazendo. E uma outra coisa também, eu tenho visto que muitas pessoas estão se oferecendo, até pessoas que não são profissionais, mas estão se oferecendo como cuidadores, né? Claro que tem que ter cuidado, tem que saber quem é a pessoa, você não pode botar um estranho dentro de casa, Sim. porque infelizmente a do ser humano alguns se aproveitam, mas se for uma pessoa conhecida, amiga, um vizinho, está se colocando, mesmo que receba pouquinho, mas ela está ocupada, está ajudando alguém, está naquele ditado popular, está pingando alguma coisa, não secou, até chegar essa ajuda aí do governo. Então é o momento de pensar as coisas positivas e não as negativas, porque as negativas já existem. Então Sim. a gente tem que pensar a positiva, não é isso? Sim, abrir a janela. Às vezes você vê um detalhe, as pessoas passam correndo às vezes por ruas, ou não percebe às vezes o próprio bairro, as pessoas abrem a janela, vejam a arquitetura, vejam uma árvore, vejam a montanha, vejam a paisagem, porque elas não estão mais vendo isso. As pessoas acordam correndo, tem que chegar a tal hora no trabalho, tem que tomar banho, me alimentar, e pagar, e fazer. Essa desaceleração, eu sempre digo, a doença ou qualquer tipo de problema que esteja relacionado com a saúde, é uma forma de ponderação, de reflexão, a meditação. Né? Eu acho que um dos exercícios muito importantes para nós fazermos agora é meditarmos. Meditarmos sobre o que queremos para o nosso futuro, o que queremos para o nosso coração, né? O que vai nos realizar, o que de fato nos satisfaz, o que de fato nos completa. Né? Porque esse sentido da vida é importante, porque aí está a essência espiritual. E cada um, na sua própria messe de fé, deve descobrir as ferramentas para trabalhar isso. Tem pessoas que são bandistas, tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são católicas, não importa, budistas, né? Elas vão descobrindo os mecanismos, porque a vida humana é uma vida muito rápida, muito frágil, e se a gente fica preso ao sofrimento, a gente desperdiça o que é de melhor em nós. É verdade, Giancarlo. Eu só tenho te agradecer. Eu que agradeço. Você veio, a gente está precisando desse momento de pensar, porque é muita gente dando pitaco no que é bom e no que não é ruim. Então vamos ouvir os especialistas, vamos procurar relaxar. O Giancarlo tem essa vasta experiência, por isso que eu trouxe ele com muita tranquilidade aqui, porque assim, falar está todo mundo falando, mas a gente precisa acalmar, a gente precisa aprender a respirar. As pessoas não sabem respirar. Eu, inclusive. Então, estou aproveitando esse momento para aprender a respirar, porque a gente não sabe respirar. Verdade. Então, a respiração também é importante, é coisa tão simples, né? É verdade. Então, como assim a respiração? Eu já respiro. É o primeiro ato da criança quando sai do útero, né? Dilatar os pulmões, né? Aquele primeiro respiração, a gente chama de pneuma, né? Que é a primeira respiração. Mas eu fico muito grato pelo convite. Tá? E fica aberto quando você tiver assim, Beth, vamos falar sobre isso nesse momento. Eu acho que vai ajudar as pessoas. Será o maior prazer te receber aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada tá? a você, aos telespectadores, e um bom dia. Bem, o programa original desta segunda-feira termina aqui, termina dessa maneira leve. O ar aqui ficou até mais leve, gente. Muito bom, espero que você tenha curtido isso também, seja do seu celular, do seu laptop, da sua TV, por onde você estiver assistindo, vale muito a pena. Se não entendeu tudo, assista de novo, porque você vai pensar, realmente eu posso fazer isso, eu posso me reinventar. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA.
Vet Patas e Pelos Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho. Clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais. Raio-X digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para um VET. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.